Senhores vereadores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Na qualidade de membro da Comissão Permanente do Orçamento, Finanças e Contabilidade, declaro aberta a presente audiência pública que tem a finalidade de demonstrar e avaliar as metas fiscais apuradas pela Prefeitura no primeiro quadrimestre de 2022. Minha saudação de maneira especial àqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Agradeço os componentes dessa mesa. Secretário Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal de governo, Luiz Guilherme Galerani, secretário adjunto de Assuntos da Fazenda. Agradeço também os vereadores que já efetivaram as presenças no painel, vereador Presidente Palinha, vereadora Alessandra Lucchesi. Esta audiência terá duração máxima de 60 minutos. Então, vamos até às 20 horas. Não, às 19 horas, perdão. Esclareço que está sendo realizada perante a Comissão de Finanças em cumprimento ao que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 9º, parágrafo 4º. Estamos ao vivo pelo canal 31.3 da Rede Aberta de Televisão, canal 2 da Claronet TV, site e Facebook da Câmara. Gostaria de aproveitar e pedir a colaboração de todos na manutenção da ordem para que os trabalhos transcorram bem e sem desviar o foco. Passo a palavra agora ao secretário de Governo Fábio Leite para a sua explanação sobre o desempenho da gestão financeira da Prefeitura no primeiro quadrimestre de 2022, ou seja, de janeiro a abril. Boa noite, secretário. A palavra é do senhor. Boa noite. Cumprimento a todos os presentes e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, através da figura do vereador Marcelo Sleiman, que preside essa audiência. É sempre um prazer participar desse tipo de fórum aqui na Câmara Municipal. Como de costume, senhor presidente, a equipe de governo preparou um material de apoio para a apresentação. Se o senhor permitir, faremos a apresentação e, ao final, a gente abre para dúvidas, sugestões e comentários. Perfeito. Bom, como mencionado, então, essa audiência pública ela se refere ao primeiro quadrimestre desse exercício do ano de 2022 e ela é embasada pelo artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Próxima página, por gentileza. Em relação aos recursos financeiros, as disponibilidades financeiras apresentadas em 30 de abril de 2022 foram livre movimentação, total de recursos de R$ 48.209.423,62, correspondendo a 32,89% do total. E recursos vinculados, R$ 98.387.953,65, correspondendo a 67,11% do total, de tal forma que o total das disponibilidades financeiras nessa data, de 30 de abril, totalizaram R$ 146.597.377,27. Sempre fazemos o destaque que os recursos vinculados, eles são originários de receitas com fins específicos de aplicação. Por exemplo, recursos relacionados à área de educação, da saúde, assistência social e assim por diante. Em relação ao orçamento municipal, a receita que foi arrecadada nesse primeiro quadrimestre do ano, já excluída a retenção do Fundeb, foi de R$ 193.963.567,37, que, se comparada com o orçamento que nós temos previsto para esse ano de 22, que é de R$ 461.958.970, essa arrecadação corresponde a 41,99% do total. No mesmo período, foram realizadas as despesas de R$ 234.366.737,44, e foram pagas nesse mesmo período R$ 123.662.276,73. Iniciando os comparativos que nós temos do primeiro quadrimestre de 22 com o primeiro quadrimestre de 21, em relação às principais receitas arrecadadas. No primeiro quadrimestre de 21, tivemos um montante de R$ 124.900.000,
860.403,95. E no mesmo período, no ano de 2022, R$ 148.744.732,12. O detalhamento dessas principais receitas encontra-se no anexo C1. Quando nós comparamos também nos mesmos períodos, primeiro quadrimestre de 21 com o primeiro quadrimestre de 22, a receita orçamentária, nós temos no primeiro quadrimestre do ano de 21, R$ 165.432.146,40, e no mesmo período desse ano de 2022, R$ 193.963.567,31. Esse detalhamento dessas receitas encontram-se no anexo D1. Também fazendo as comparações em relação às despesas, nós tivemos, das despesas empenhadas no primeiro quadrimestre de 21, R$ 194.881.858,74. E nesse primeiro quadrimestre de 2022, R$ 234.366.737,44. O detalhamento dessas despesas empenhadas encontra-se no anexo E1. E também, na mesma visão, as despesas que foram pagas no primeiro quadrimestre de 21 foram R$ 101.921.070,03. E no mesmo período de 22, R$ 123.662.276,73. E o detalhamento encontra-se no anexo E2. Olhando agora sobre a ótica dos restos a pagar, dos exercícios anteriores, foram transferidos para esse exercício de 2022 R$ 23.627.351,80. Desse montante transferido, já foram pagos com recursos próprios R$ 9.877.813,80. E também foram pagos com recursos vinculados R$ 3.506.728,11. Nesse período tivemos também, nesse primeiro quadrimestre, R$ 2.192.497,96 de empenhos cancelados. Vou aguardar só para que a página seja virada. Aí estamos na página correta. Então, como eu dizia, do total de restos a pagar transferidos de exercícios anteriores, já verificamos o montante que foi pago. Dizia agora que foram cancelados R$ 2.192.497,96, de tal forma que a gente encerra esse primeiro quadrimestre de 22 com um saldo de restos a pagar de exercícios anteriores de R$ 8.050.311,93. Analisando agora as sentenças judiciais, nós tivemos nesse primeiro quadrimestre de 22 o pagamento de R$ 1.391.399,78 de sentenças pagas, das quais R$ 1.249.057,27 referentes a sentenças trabalhistas, e a diferença, R$ 142.342,51 de sentenças de outros tipos, né? Próxima página, por gentileza. Não, restituições. Foram devolvidas nesse primeiro quadrimestre, a título de restituição, o montante de R$ 46.812, cujo detalhamento encontra-se no anexo H1. Próxima página, por gentileza. Tratando agora as despesas com pessoal. O valor aplicado no período com o funcionalismo, considerando aqui inativos, pensionistas, encargos sociais, mão de obra terceirizada, tivemos um montante de R$ 152.042.523,19. Nesse período, as despesas com Vale Compra Alimentos e Vale Saúde foram de R$ 7.352.000
714,10, dos quais R$ 5.790.321,88 com Vale Compra Alimentos e R$ 1.562.392,22 com o Vale Saúde. A restituição do Fundo Especial de Previdência, também nesse período de 1º de janeiro de 2022 a 30 de abril de 2022, foi de R$ 39.253,47, absolutamente em linha com o artigo 1º do Decreto 7.025 de 2006. Tratando agora dos percentuais obrigatórios. Na educação, o montante de aplicação obrigatória mínima seria de R$ 15.947.474,39, porém foram liquidadas nesse período, foi liquidado nesse período o montante de R$ 17.742.402,32, o que corresponde a 27,81%, contra os 25% obrigatórios. E também no mesmo período, como curiosidade, foram pagas da educação as despesas de R$ 9.324.104,02. Analisando agora sobre a ótica da aplicação obrigatória da saúde, teríamos uma aplicação mínima obrigatória de R$ 22.237.864,28, porém foram liquidadas até 30/4 as despesas de R$ 51.670.560,87, o que corresponde a 34,85% de aplicação contra os 15% obrigatórios. E também eu ressalto que, como curiosidade, que também no primeiro quadrimestre foram pagas as despesas de R$ 39.572.317,35. Reforço que, para fins de aplicação obrigatórias, o que se considera são as despesas liquidadas. Entrando no mérito agora do terceiro setor. Foram transferidos recursos financeiros para o terceiro setor, no período de janeiro a abril, o montante de R$ 39.409.230,19, para todas as entidades que atuam nas áreas de saúde, educação, assistência social e as demais. Dentro desse montante, sobre a ótica dos termos de fomento, foram transferidos R$ 2.773.745,90, cujo detalhamento encontra-se no anexo L1. Sob a ótica dos termos de colaboração, o montante de R$ 8.022.724,82, cujo detalhamento encontra-se no anexo L2. Sobre o guarda-chuva dos convênios, o montante de R$ 8.254.060,61, cujo detalhamento encontra-se no anexo L3. Sobre o guarda-chuva dos contratos de gestão, o montante de R$ 20.358.698,86, cujo detalhamento encontra-se no anexo L4. Entrando no mérito agora do Fundeb, que é o Fundo Nacional do Ensino Básico, o encerramento do primeiro quadrimestre de 2022, o saldo do Fundeb era de R$ 18.920.699,66. Falando dos investimentos, no primeiro quadrimestre nós tivemos empenhados para investimentos o montante de R$ 16.944.660,49. E, por fim, a visão da contribuição da iluminação pública, que é a CIP, a arrecadação nesse primeiro quadrimestre de 22 foi do montante de R$ 3.559.846,40. O detalhamento encontra-se no anexo O1. E desse montante arrecadado, a importância de R$ 3.343.655,25 foram pagas também nesse primeiro quadrimestre.
Dessa forma, senhor presidente, eu encerro a apresentação do material base e me coloco à disposição para o início das discussões e comentários que julgarem pertinentes. Obrigado, secretário Fábio Leite. Antes de prosseguirmos, gostaria de justificar a ausência do presidente desta comissão, o vereador Sargento Laudo, que por motivo de força maior não pôde estar presente. Anuncio também a presença do vereador Silvio, relator desta comissão, que encontra-se aqui na bancada conosco. Então, a partir deste momento, vamos abrir a palavra para perguntas. Está aberto o painel para as inscrições dos vereadores. Vamos intercalar as perguntas dos vereadores e do público, respeitando o tempo de 2 minutos para cada indagação. Informo que os servidores da casa ajudarão na interação remota com o público e esclareço que, para fazer perguntas, o público poderá enviar uma mensagem no WhatsApp 14 99 610 1981, repetindo, 14 99 610 1981, informando o nome e a pergunta. Então, temos inscritos? Boa noite, senhor secretário. Boa noite, Gui. Eu preciso trocar essa foto minha aí. A minha pergunta, na verdade, sim, acho que ela fala um pouco de futurologia, né, mais assim, de achismo, mas eu acho que dá para a gente, talvez, pelo menos, fazer uma projeção. A gente aprovou aqui na casa, a semana passada, o refis da pandemia. E, obviamente, esse projeto, né, vai trazer um impacto positivo nas contas da Prefeitura Municipal. Baseado em anos anteriores, onde isso foi feito, onde isso ocorreu, é possível se estimar, assim, obviamente já se tem de quanto há de pessoas devendo para a prefeitura, etc. Tal, e que assim, a gente já vê até a procura de algumas pessoas por esse refis. Pautado nisso, né, é possível se estimar, né, o quanto vai impactar nos caixas da prefeitura, nas contas da prefeitura, esse refis que a gente aprovou aqui na Câmara? Boa noite, vereador. Obrigado pela pergunta. Como o senhor disse, é um exercício bastante complicado de nós fazermos, mas de uma maneira bastante objetiva. O último refis que foi realizado pela Prefeitura Municipal, ele foi datado dos anos de 2017 e 2018. Com certeza não foi antes disso e não foi posteriormente a essa data. E naquela ocasião, a arrecadação total, independente da forma de pagamento que foi escolhida pelo munícipe, foi do montante de aproximadamente 5 milhões de reais. Dentro desse montante, nós temos diversos tipos de caso. Então, tem o caso do munícipe, que opta pelo pagamento à vista para ter um maior benefício de desconto sobre juros e multa, e também tem o caso de munícipes que optaram pelo pagamento de 60 parcelas por hipótese. Mas o montante total, vamos chamar, o montante negociado naquela ocasião, foi da ordem de 5 milhões de reais. Qual que é o fato novo que se tem para essa nova modalidade, como o senhor falou, que foi aprovado de maneira bastante célere, inclusive pela Câmara, na semana passada? As regras do refis, elas são fundamentalmente as mesmas, em termos de prazo, em termos de desconto, enfim, o mecanismo do refis para não dizer exatamente o mesmo, muito próximo. Só que o que a gente não consegue mensurar são os efeitos dos 2 anos da pandemia. Então, o que eu não consigo, nesse exercício, é dizer para o senhor o seguinte: olha, vereador, mantidas as mesmas condições que foram aprovadas pela Câmara, a gente espera ter uma arrecadação similar à que foi em 2017, justamente por conta do efeito da pandemia. O que nós imaginamos é que a gente deve ter uma menor adesão de pagamentos em parcelas menores, né, onde demandam um volume de recursos maior, e uma maior adesão de pessoas, de munícipes que optem pelo pagamento parcelado. Mas aí é uma futurologia mesmo, sem nenhum embasamento técnico, porque realmente a gente tem esse efeito da pandemia. Mas, objetivamente, para a pergunta do senhor, o que se estima, em função do refis passado, é um volume negociado da ordem de 5 milhões de reais. Por óbvio que a entrada desse recurso no caixa, ele representa a forma como o cidadão optou por pagamento. Então, vamos imaginar que todos
optassem pelo pagamento em 60 parcelas, esses 5 milhões seriam uns 60avos mensalmente. Uma vez que essa receita entra no nosso orçamento, é importante que as pessoas que nos acompanham tenham esse conhecimento, isso é uma receita extraordinária, né, uma arrecadação extraordinária, e aí a adequação que a gente faz dessa receita no orçamento é como a gente tem feito, através dos projetos de lei, que quase que mensalmente a gente tem mandado para a Câmara, ou em alguns casos pontuais, por decretos do prefeito. E a gente enxerta essa receita extraordinária, essa receita episódica, no orçamento municipal. Temos perguntas do público? Não? Então, a próxima inscrita é a vereadora Alessandra Luquezzi. Obrigada, presidente Marcelo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Guilherme. Boa noite aos técnicos que estão aqui também conosco. Talvez seja uma dificuldade de entendimento da planilha apresentada, Fábio. Na letra K, você coloca os percentuais obrigatórios. Daí você colocou educação e colocou saúde. Página 4. Essa aplicação mínima obrigatória seria os 25% da educação e na da saúde 15%. E os montantes estão muito diversos, estão muito distintos. 15%, matematicamente, seria menos do que 25%. Né? E na saúde, o montante aqui de valor é bem maior do que o da educação. Daí fiquei na dúvida do porquê disso, né? Qual seria a lógica matemática dessa situação. E, se me permite, né, outra pergunta já nesse momento, se vocês já têm alguma informação sobre todo esse processo que está em andamento dos precatórios do Fundeb, se vocês tiveram já alguma orientação sobre essa questão. Obrigada. Por enquanto é só. Boa noite, vereadora. Muito obrigado pelas questões. Então, em relação à primeira, é porque, em função da determinação legal, as memórias de cálculo para a aplicação obrigatória da educação e para a aplicação obrigatória da saúde, elas são distintas, tanto para a definição do que compõe o percentual, quanto para as receitas ou despesas que a gente considera. Para a senhora ter uma ideia, o Guilherme até soprou aqui no meu ouvido rapidamente, se a gente fizer uma comparação, por exemplo, na saúde a gente tem os vencimentos e na educação não. Então, a diferença é uma diferença conceitual da forma como os percentuais são determinados, do que incide ou não. Por isso que, matematicamente, a comparação ela não é correta. Em relação aos precatórios do Fundeb, nada ainda de novidade. Então, a gente sabe, inclusive a senhora esteve conosco há umas 2, 3 semanas comentando sobre o tema, mas nenhuma novidade que possa ter modificado qualquer tipo de atividade ou ação da Prefeitura. Não recebemos nada, não tem nada ainda sendo feito nesse sentido, mas similar ao que eu falei para o vereador Palinha, né? Qualquer ação que se tenha que represente uma extra arrecadação ou uma extra despesa, por óbvio que a gente traz pela Câmara através de um projeto de lei eventualmente, ou por decretos a gente dá o conhecimento a todos os senhores. Mas objetivamente não, nada de precatório de Fundeb ainda. Temos pergunta do público? Não? Então, o próximo inscrito sou eu. Secretário, na letra B, um número que me chamou muita atenção foi em relação ao percentual já do orçamento previsto arrecadado. Estamos falando em 4 meses, já temos 42%. Eu gostaria de saber se existe uma explicação técnica para esse fato, que, no meu ponto de vista, tem que ser até comemorado, né? Obrigado. Agradeço a pergunta, vereador Marcelo, e presidente dessa audiência. Fazendo de trás para frente, realmente a observação do senhor ela é perfeita. É um tema que, nesse momento, se nós congelássemos o nosso orçamento, é um tema que a gente teria que comemorar, porque, a princípio, representa um excesso de arrecadação. É importante, né, para as pessoas que nos ouvem, se o senhor me permitir dar um passo atrás para dar uma resposta mais completa, existe um problema nas projeções orçamentárias, que é o descasamento de datas. Então, para os senhores terem uma ideia, nós estamos agora concluindo o mês de maio e nós já temos praticamente prontas as peças orçamentárias para o ano de 2023. Porque, por conta do calendário que se tem da Lei de Responsabilidade Fiscal e as responsabilidades que nós temos em relação ao Tribunal de Contas, essas peças passarão por audiências públicas e serão apreciadas
por essa Casa de Leis. Então, normalmente, a projeção que nós fazemos orçamentárias, elas têm quase que um ano de defasagem. Quando nós fazemos uma montagem orçamentária pela Secretaria de Governo, o que a gente faz? A gente usa o exercício corrente, então, nesse meu exemplo desse ano, os 4, 5 primeiros meses do ano de 2022, e utiliza alguns índices de mercado daquilo que as projeções econômicas indicam que será, nesse meu exemplo, o ano de 2023. E a gente sabe, especialmente por conta de toda essa turbulência econômica causada nesse momento pela pandemia, que existem muitas variações nesses índices. Por que eu estou fazendo todo esse apanhado para as pessoas que nos acompanham? Foi isso que aconteceu no ano passado. Então, em meados de abril e maio de 2021, nós fizemos a montagem das peças orçamentárias, que são essas e foram aprovadas pela Câmara, para nortear, né, ou para formalizar o nosso orçamento de 22. Como o senhor disse, graças a Deus, o erro foi para baixo. Então, nós tivemos uma projeção de um orçamento menor do que efetivamente aconteceu nessa visão do primeiro quadrimestre. A segunda pergunta que o senhor poderia me fazer é o seguinte, então eu posso considerar que esse excesso de arrecadação vai continuar acontecendo nos próximos meses e, consequentemente, lá em dezembro a gente tem um montante maior do que a gente tem hoje? A lógica indica que sim. Nos acompanhamentos que nós fazemos, não existe nenhuma sinalização, quer seja do governo federal, quer seja do governo estadual, que indique um comprometimento ou uma queda de arrecadação muito acentuada. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas não existe nenhum indicativo ou nenhuma informação nesse momento, tirando as discussões sobre o ICMS dos combustíveis, que a gente não sabe nem a database como isso deve acontecer, mas, de qualquer forma, não existe nenhum indicativo. Então, por que eu estou fazendo essa colocação? Porque, muito provavelmente, nas próximas audiências que realizemos aqui, em função do fechamento dos quadrimestres, esse comportamento deve acontecer, e aí eu volto àquilo que eu falei para o vereador Palhinha na primeira pergunta. O que se faz com esse excesso de arrecadação? São aqueles projetos de lei, quase que mensais, que a gente tem mandado, colocando no nosso orçamento esse extra orçamentário. E aí a gente indica para onde que esses recursos que, graças a Deus, erramos para menos, vão ser colocados no exercício corrente. E se não forem colocados no exercício corrente, eles viram para o próximo exercício como superávit. Obrigado, secretário. Temos perguntas? Não? Então, próximo inscrito, o vereador Silvio. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Fábio Leite, boa noite, Guilherme. Boa noite aos técnicos da área aqui presentes, aos colegas vereadores. É sempre um momento bastante importante, onde a gente é presenteado com os números, né, e todo o cuidado financeiro, orçamentário que a pasta de vocês nos apresenta. Tem duas questões, Fábio, né? Uma delas diz respeito à questão de comportamento. A gente sabe que a largada positiva dentro de composições orçamentárias é bastante importante, né? Você começar o quadrimestre, que é o nosso caso, ou qualquer outro período dentro de uma composição orçamentária, financeira orçamentária positiva. E é o que nós temos visto, né? Mais ou menos na linha da pergunta que o Marcelo fez, isso traz não uma segurança, uma certeza, mas uma possibilidade de continuidade interessante de resultados a partir dessa largada para os demais quadrimestres do ano. E a segunda questão, né, olhando aqui a planilha, o item D, o comparativo de receitas orçamentárias arrecadadas, nós nos deparamos com um resultado real 17,3, 17,4 superior ao quadrimestre 2021. Meio que confirmando essa minha premissa da largada orçamentária. Então, por ser um resultado real, apurado, por que a gente conseguiu esse resultado tão expressivo de arrecadação de receita orçamentária na comparação dos dois primeiros quadrimestres, 2022 sobre 2021? Agradeço as perguntas, vereador Silvio.
Então, em relação à primeira questão do comportamento orçamentário, o senhor tem razão. Como disse o vereador Marcelo Slema, é um motivo de comemoração. Nós partimos o orçamento de 2022 com a boa notícia de estarmos trabalhando com excesso de arrecadação. Para efeito de projeção, o primeiro quadrimestre, eu vou até colocar entre aspas, né, ele não é um quadrimestre muito bom de ser usado como base. Por que eu coloquei entre aspas? Porque ter receita sempre é bom. Mas é que ele é poluído com algumas receitas episódicas, como, por exemplo, o IPVA, falando no âmbito estadual, e o pagamento à vista do IPTU. Então, a gente não pode, por óbvio que é uma boa notícia, por óbvio que o que eu disse para o vereador Marcelo, não vou me contradizer, não existe nenhum indicativo que sinalize uma queda expressiva de arrecadação de maio a dezembro, mas o primeiro quadrimestre ele não é muito bom para usar como ponto de partida por conta dessas receitas episódicas. IPVA e a parcela única do IPTU, eles modificam bastante o número e, consequentemente, o comportamento para os meses seguintes. Então, se eu fizesse simplesmente uma projeção linear, eu estaria incorrendo nesse erro por conta dessa concentração. Isso para responder a primeira questão. Mas, mais uma vez, é uma boa notícia e oxalá que a gente tenha nos próximos quadrimestres o mesmo comportamento, né? Em relação ao item D, o senhor está correto na comparação. Então, quando a gente olha a receita arrecadada no primeiro quadrimestre de 22 com o primeiro quadrimestre de 21, nós estamos comparando o montante de 194 milhões arredondado em 22 para 165 milhões em 2021, que dá algo em torno aí de 17%. Importante nós lembrarmos o seguinte, esse orçamento de 2022, se comparado a 21, nós imaginávamos um crescimento, se o senhor pegar lá o projeto de lei que foi aprovado, na casa de 8% ou 9% quando a gente olhava a receita total. Por quê? Porque quando nós fizemos o orçamento, em 21 a gente também teve um primeiro quadrimestre caprichado de receita, então aumentou o nosso ponto de partida, e usando os indicadores econômicos que indicavam algo em torno de 5% a 6%, a combinação disso, então esperávamos que o orçamento desse ano fosse algo em torno de 8%, 9%, 10% maior para algumas receitas do que comparado com 21. Essa diferença para os 17, o que é? Exatamente esse excesso de arrecadação que tanto na pergunta do vereador Marcelo quanto a do senhor nós tratamos. E aí é diluído em várias situações. Um destaque positivo que eu posso trazer é o ICMS. Então o ICMS ele tem, de uma maneira surpreendente, estado maior do que as projeções. Sim, sim. Lembrando também, eu não sei se todos vão se recordar das audiências que nós fizemos lá do orçamento em 21 para 22. A previsão de ICMS para esse ano era queda de arrecadação, por conta da diminuição do nosso coeficiente. E o comportamento que tem acontecido na prática, que está dentro desses 17% que o senhor fez, é justamente um comportamento inverso. Além de não ter tido queda, a gente tem tido uma surpresa positiva na arrecadação. Esse é um exemplo só do todo. Não existe nenhuma receita que eu possa dizer para os senhores o seguinte, esse é um tema de preocupação. Tudo vem se comportando ou na linha ou acima daquilo que estava previsto, daí compõe o número que o senhor bem colocou. Próxima inscrita, a vereadora Alessandra Lucchesi. Minha última pergunta. Na letra D, vocês colocam um comparativo da receita aqui do Fundeb, né? Primeiro quadrimestre de 2021, 165 milhões, e no primeiro quadrimestre de 2022, 193 milhões. Vou falar só os 3 primeiros dígitos, tudo bem? Só para a gente ter uma observação sobre isso. E quando a gente chega na página 5, só um minutinho que demora um pouquinho para correr a tela aqui. No encerramento do primeiro quadrimestre de 2022, o saldo do Fundeb foi de 18.920.699, certo? Se a gente for fazer esse montante, vamos dizer assim, vezes 4, né, nós chegamos aí a 76 milhões. E no ano passado, a gente fechou em 78. É aquela fluidez que a gente sempre fica na dúvida, mas pensar num valor menor, né, para aquilo que está sempre crescendo bastante, a gente vê na comparação 2021-2022 já um montante diferente. Só para entender um pouquinho também da lógica disso.
E aproveito, né, para agradecer, parabenizar o trabalho que a gente tem feito aí com vocês, os projetos de lei que estão descendo de forma bem mais claras, para que a gente possa votar, mesmo sendo, né, nessas complementações que o senhor tem falado, que precisa, essa casa se sente até lisonjeada em saber que está fazendo parte dessa participação orçamentária junto com vocês. Obrigada, viu? Só isso por hoje. Agradeço a pergunta, vereador, e as colocações finais. Eu vou começar de trás para frente para aproveitar o ensejo que a senhora falou dos projetos de lei. A gente tem mandado esses projetos de lei de suplementação, né, a forma mais simples que a gente trata quase que mensalmente, em atendimento a um compromisso que eu assumi com os senhores aqui, de que sempre que possível, todo o excesso de arrecadação a gente colocasse no projeto de lei e não fizesse por decreto. Para que as pessoas que nos acompanham entendam. Por que a gente faz a escolha de encaminhar algumas coisas para o projeto de lei e outras por decreto? Simplesmente na necessidade que a gente tem de ter esse orçamento disponível. Então, quando a gente coloca um projeto de lei para a Câmara, todo o trato dele, e existe um trâmite, vamos dizer, burocrático, e aqui não é pejorativa a palavra burocrático, um trâmite formal, tanto na Prefeitura quanto na Câmara, é um processo que, do momento que a gente apura o excesso de arrecadação, e que eu tenho todo o trâmite do projeto de lei, desde o Executivo quanto no Legislativo aprovados, a gente tem um lapso temporal de algo em torno de 30 dias, o que é absolutamente normal e muito célere comparado a outras prefeituras. Mas existem situações onde a gente não consegue no Executivo aguardar esses 30 dias, e aí que entra a figura do decreto. Então, sempre que possível, dentro da temporalidade, tratar um excesso de arrecadação, a nossa prioridade sempre vai ser encaminhar para o projeto de lei, salvo as situações onde a gente não consiga aguardar esse trâmite formal e oficial, de novo, tanto do Executivo quanto do Legislativo, e aí a gente faz por decreto. Aí, em relação à pergunta que a senhora fez sobre o orçamento. Na página, no item D, vereadora, os montantes que a gente apresenta, na realidade, eles não são exclusivos do Fundeb, eles são a nossa receita líquida da retenção. Então, aqui eu trouxe o montante total. E quando eu vou para o item M, esse número do item M, que é o saldo em conta do Fundeb, ele é um número perigoso. Por que ele é um número perigoso? Porque eu preciso dar o contexto dele. Quando a gente encerrou o exercício de 2021 com toda a arrecadação do Fundeb, pela lei do Fundeb, 10% do que foi arrecadado, o Executivo pode deixar para o exercício seguinte e até o final do primeiro quadrimestre usar isso nas despesas do exercício seguinte. Então, fundamentalmente, os 2 ou 3 primeiros meses desse ano, parte das despesas que estão no Fundeb, foram pagas com esses recursos que foram diferidos do exercício de 2021. Então, quando a gente olha esse número 18, ele é matreiro, como eu disse para o vereador Marcelo e para o vereador Silvio, na pergunta sobre o excesso de arrecadação. A gente pode ter a impressão de que, quadrimestralmente, eu vou trazer esse saldo crescendo. Isso pode não ser verdade. Por quê? Uma vez que eu consumi o recurso que foi diferido do exercício de 2021, esses 10%, eu agora começo a usar os recursos do Fundeb desse exercício e, consequentemente, eu vou consumindo desse saldo. A forma como a gente trata o Fundeb é exatamente igual como a gente faz desde 2017, no início da gestão do prefeito Mário Pardini. Então, o que a gente tem? Nós temos um grupo de trabalho que se reúne aproximadamente por volta do dia 18, dia 20 de cada mês. Quem participa desse grupo de trabalho? Nós da Secretaria de Governo, a equipe dentro da Secretaria de Governo de RH e a equipe da Educação. E todo mês a gente, no bom sentido, fica brincando com esses números. A gente usa a indicação ou orçamento oficial do FNDE, a gente usa o arrecadado até aquele momento e fica olhando as simulações das despesas que podem ser enquadradas no Fundeb, inclusive a distribuição do abono. Então, tudo isso é muito dinâmico. Então, no dia 20 desse mês de junho agora, 18, 20 desse mês de junho, a gente já vai estar fazendo as projeções do Fundeb para o mês de julho, e assim por diante. Por óbvio que nessas discussões, esse saldo de 18 milhões que a senhora colocou, ele é utilizado, mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque isso, como a senhora falou, ele flutua e flutua consideravelmente. Outro detalhe que a gente vai perceber na audiência pública do segundo quadrimestre. O projeto de lei que os senhores aprovaram, acho que o primeiro projeto de lei, se eu não estou fazendo confusão, é aquele que a gente chamou do projetão da educação, né? Foi um linguajar mais simples que a gente usou. O presidente, se eu não me engano, acho que foi um dos primeiros desse ano, né? Se os senhores se lembrarem, lá naquele projeto,
os senhores autorizaram e aprovaram a criação de mais de 100 de vagas na educação. E essas vagas estão sendo preenchidas de meados de março, começo de abril, para agora. Consequentemente, os efeitos em folha dessas contratações, nós vamos sentir agora a partir do segundo quadrimestre, porque quase não deu tempo dessa totalidade encaixar nessa apresentação do primeiro quadrimestre. E também, ato contínuo, entram nas simulações que eu comentei com a senhora, que é essa sistemática do Fundeb. Então, de maneira muito objetiva, o saldo está correto, é o saldo disponível, temos só que tomar cuidado por conta de tudo isso que eu expliquei para a senhora, porque agora eu começo a consumir esse saldo. Por óbvio que se eu tiver também no Fundeb um excesso de arrecadação, leia-se, uma arrecadação maior do que aquilo que a gente projetou, eu vou tratar isso como um excesso e as aplicações vão ser feitas, inclusive para abono e para o diferimento para 2023. Obrigado, secretário. Estamos chegando no final da nossa audiência. Durante a audiência, tivemos, em média, 11 pessoas conectadas pelo Facebook, além da audiência pela TV. Pessoas alcançadas, 43, perguntas respondidas, 4. Então, em nome da Comissão de Finanças da Câmara Municipal, em meu nome e em nome do vereador Silvio e do vereador Laudo, agradecemos a presença do secretário Fábio Leite, do secretário adjunto Luiz Guilherme Galerani, do Léo, da Tasta, que estão aqui presentes, do público que nos assistiu em casa. E foi mais uma aula, sempre falo isso para o Fábio, de orçamento. Nós que gostamos de orçamento, vereador Silva, a gente sempre sai com sensação que a gente sempre tem o que aprender, né? Então, nas suas exposições, sempre muito claras e didáticas e objetivas. Acho que quem ganha também é a população, que é um tema complexo, mas o senhor deixa ele muito simples. Então, agradecemos a presença de todos. Encerramos aqui a audiência. Suas considerações finais. Eu que agradeço a participação de todos e coloco a Secretaria de Governo sempre à disposição para o que for necessário. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe.